agora a gente fala de saúde, mas chamando a atenção para uma notícia importantíssima. Olha só, a Organização Mundial da Saúde informou na última terça-feira que foram registrados 348 casos prováveis de uma misteriosa hepatite, que afeta especialmente as crianças. De acordo com um comunicado emitido pela organização, foram notificados casos em 20 países. Isso sem contar cerca de 70 casos adicionais de outros 13 países que ainda aguardam conclusão dos testes. Diante desse cenário e com 44 possíveis casos da doença notificados no Brasil, o Ministério da Saúde instalou na última sexta-feira uma sala de situação para monitorar os casos de hepatite de causa desconhecida em investigação no nosso país. Para saber mais sobre esse tema, a gente vai conversar com a infectologista Mariela Comit através de videochamada. Já que agora é mamãe, né? A gente não pode se ver tão próximo porque tá cuidando do bebê. Como é que anda aí essa vida, né, de mamãe? Não é de primeira viagem, que já tem um garotão, né? E agora chegou aí mais um integrante para a família. Boa tarde, doutora. Olá, boa tarde, Jaqueline, os telespectadores. Preocupada também com essa hepatite, né? Uma vez que a gente tem criança em casa, todo mundo coloca as barbas de molho, literalmente. É verdade. Tá sendo muito desafiante parar um pouquinho depois de uma época de tanto trabalho para se dedicar à maternidade, mas está indo tudo bem. Graças a Deus, não é? E doutora, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque assim que sai a notícia, né, uma onda de dúvidas acaba pairando na cabeça, principalmente dos papais. E primeiro de tudo, né, a que passo está essa descoberta da causa da hepatite, né, aqui no nosso país? Para a gente só fazer um contexto, Jaqueline, eu vou explicar uma coisinha. O que é hepatite? Hepatite nada mais é do que a inflamação do fígado. A inflamação, ela pode acontecer tanto por álcool quando bebe, por medicamentos, ela pode ser autoimune, ou seja, o próprio organismo pode agredir o fígado e causar essa inflamação no fígado, e também por agentes infecciosos, que são as hepatites A, B, C, D e E, que são as conhecidas da gente como agentes virais que causam essa hepatite, tá certo? Sim. Quando a gente fala de uma hepatite misteriosa, são pacientes, crianças na sua totalidade, que estão apresentando inflamação no fígado de forma aguda, ou seja, de forma abrupta. Algumas delas tiveram hepatites fulminantes, levando a óbito, outras estão na fila de transplante, outras se recuperaram. E aí, quando a instituição de saúde, aquele país, investiga, foram descartadas todas essas causas conhecidas de agentes infecciosos, ou seja, foram feitos testes para hepatites infecciosas e também outros testes para essas hepatites, como agentes externos, medicamentos e autoimune. Então, ainda não se sabe se há um agente etiológico e qual é esse agente que está causando isso. A gente liga muito um momento pós-pandêmico, que a gente viveu um momento extremamente angustiante, onde o SARS-CoV, que é o causador da Covid, ele poderia agredir diversos órgãos. Sim. E aí se especula muito ainda se não há uma lesão que esse vírus possa deixar, que agregado a outra infecção, ou seja, um vírus que ainda não se identificou, possa trazer essa doença tão aguda e tão intensa como a gente tem visto. Perfeito. Na Europa, o Reino Unido, ele foi quem lançou isso, né? Que viu que essas crianças estavam apresentando. E, curiosamente, a maioria das crianças do Reino Unido não estavam vacinadas. Então, houve alguma especulação sobre ser relacionado ao imunizante, à vacina, e foi descartado. Agora, ainda tem vários estudos em andamento em outros países que também vêm apresentando esses casos sobre a permanência de sintomas ou até de sequelas da Covid
associada a outra coisa. O que a gente sabe de antemão é que não foram em totalidade as crianças identificado nenhum agente em comum. Então, já falou-se sobre o adenovírus, que é um vírus que ele causa hoje, já está em circulação há muitos anos no nosso meio, causa resfriados e pode causar gastroenterites, assim, diarreias, vômitos. Esse adenovírus seria mais ou menos uma mutação, é isso? Não, ele é um outro vírus. É um outro tipo vírus de vírus independente, de outra família, mas ele é um vírus que causa nas nossas crianças, já aqui no Brasil, conhecido nosso, o resfriado e algumas gastroenterites. Quando o paciente tem vômito, diarreia e vai ao médico e fala, isso é virose, pode ser causada pelo adenovírus. A gente não faz a identificação. Quem tem filho sabe, leva a criança no hospital, fala que é virose, vai fazer hidratação. Se a criança melhorar, a gente não sabe se foi exatamente qual foi o vírus que causou aquela virose. Porque diferente da Covid, nem todos os vírus a gente faz essa pesquisa para saber dar nome ao vírus que está causando a doença. Então, muitas crianças tinham a presença de adenovírus, muitas crianças tinham IgG positivo para a Covid, ou seja, tinham tido contato com o vírus da Covid, mas não conseguiu se fechar um diagnóstico, porque não encontraram nas células do fígado de todos esses pacientes a mesma coisa. Então, ainda está incerto o diagnóstico. Há várias linhas de raciocínio e de investigação. Aqui no Brasil, a gente tem casos já em investigação. E o que vale lembrar? Que a gente precisa saber quais são os sintomas que possam estar associados a isso, para que a gente possa orientar e saber a hora e por que procurar um pronto atendimento, um pronto-socorro. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos num momento sazonal de doenças respiratórias. Então, você vai ver muita criança com crise de asma, nós temos tendo muita gripe, muita pneumonia. As crianças no período do inverno, onde as temperaturas são mais baixas, acabam migrando mais ao pronto-socorro e tendo mais descompensação. Isso então, já não é comum em outras épocas, né? Mesmo antes de toda essa situação, né? Na verdade, já era algo que acontecia antes mesmo da pandemia, antes mesmo, né, do coronavírus. Perfeitamente. E essa hepatite, para que a gente possa entender, ela causa. O que uma hepatite causa? Não é essa hepatite que vai causar. Qualquer coisa que cause inflamação no fígado de forma aguda, ele vai deixar o paciente com moleza no corpo, pode apresentar febre, o amarelo nos olhos que a gente chama de icterícia, pode apresentar uma coloração amarela na pele com coceira, a criança pode se coçar, ela fica com a urina cor de refrigerante, de Coca-Cola, fica aquela cor bem escurecida, né? Perfeito. E também as fezes ficam acinzentadas, ficam mais claras. Então, isso tudo é sinal. Se uma criança apresentar qualquer um desses sinais, deve levar ao pronto-socorro, ao pediatra, porque lá vai ser feita uma investigação. Se for descartados outras coisas conhecidas nossas, causadores de hepatite, e derem todas negativas, essa investigação for negativa, aí sim ela é enquadrada como hepatite misteriosa. Sim. E ainda aguarda para ser investigada. Para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Saúde aqui já entrou em contato junto à Vigilância Sanitária e Epidemiológica com os hospitais, dizendo que se alguma criança der entrada e for excluída todas as outras causas, que deve-se fazer essa investigação, deve-se coletar amostra de suave, nasal e orofaríngeo e coleta de sangue, para que possa ser colocada num banco e ser testada posteriormente ou durante a investigação, para que possa ajudar na investigação e na identificação, desse agente etiológico. Nós estamos aqui, né, liberando o WhatsApp para que as pessoas possam tirar suas dúvidas. Inclusive chegou aqui a dúvida do Marcos, né? Ele é do Grajeru. Diante desse cenário, tem como se prevenir dessa doença? Essa é a pergunta do Marcos, doutora. A prevenção, na verdade, ela fica muito atrelada à identificação do agente causador. Hoje mesmo a gente discutia no hospital que eu trabalho
se a gente vai fazer o isolamento desse paciente e que tipo de isolamento que a gente vai fazer se chegar alguma suspeita. Como a gente ainda não sabe, a gente deve isolar sim esse paciente que chegar com essa suspeita, tanto um isolamento respiratório quanto um isolamento de contato, que assim, a gente pode passar pelo contato, pela saliva, Sim. a gente ainda não sabe do que a gente está falando. Como eu disse, as investigações são em várias linhas, tanto na linha de ser alguma coisa diferente, associado ao vírus SARS-CoV, que é o causador da Covid, ou algum vírus independente que ainda não conseguiu ser identificado. A prevenção, na verdade, a gente precisa estar atento a qualquer prevenção de outras doenças que a gente conheça. Então, a resposta é: mantenha sua vacinação em dia, uma alimentação balanceada, que contenha aí várias cores, né, no prato, que sejam fonte de vitaminas. Consulte um médico de confiança de forma periódica, pratique atividade física e se o seu filho, porque essa doença tem aparecido especialmente em crianças inclusive menores do que 5 anos. Se o seu filho apresentar qualquer sintoma, evite mandá-lo para a escola, procure um pediatra, um médico de confiança. Essa é a melhor forma da gente garantir que, se for a hepatite misteriosa, faça-se a identificação. Sim. E não perpetue e não tenha complicações dessa criança. Doutora, mais uma pergunta aqui, agora da Josefa, do bairro 18 do Forte. Ela quer saber como é feito o tratamento. Doenças virais, pensando-se num vírus que a gente ainda não conseguiu identificar, as hepatites virais agudas, elas na sua maioria não têm tratamento, não tem um antiviral específico para tratar, um remédio que eu vou diminuir o tempo de doença ou a gravidade da doença. As hepatites virais ou as agressões desconhecidas, a gente trata com sintomáticos, a gente vai dar o suporte que o paciente precisa, fazer hidratação, tratar a febre, melhorar aí o aporte do paciente se estiver desidratado ou se estiver com alguma outra alteração que possa ser tratado com sintomáticos, mas não há um tratamento específico. E eu reforço, a gente ainda não tem certeza do que é que está causando essa hepatite para que a gente possa direcionar uma linha de investigação para o tratamento. O primeiro passo é descobrir o que é que está causando. E aí depois trabalhar em cima do tratamento. Nós vimos aí quão difícil é achar algo que trate um vírus quando a gente viu na Covid. Sim. Tem diversas linhas de médicos aí que utilizaram diversos tipos de medicamento e que alguns caíram por terra dizendo que não fazem efeito, outros tiveram algum grau de melhora ou de diminuição da agressão. Mas não existe ainda para essa hepatite nenhum tratamento. Perfeito. Doutora, quero agradecer mais uma vez, né, pelos esclarecimentos, pelas informações que a senhora tem passado sempre, né, com muita atenção aqui para todos os telespectadores do Você em Dia. Eu que agradeço e fiquem atentos. Qualquer alteração, procure uma unidade de saúde, procure um médico de confiança. Tem dúvida, procure seu médico e esclareça. Mais uma vez, muito obrigada. Uma ótima semana, tá? Um beijão no Theo. Pode deixar. Um abraço. Até mais.